Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A alteração na aposentadoria de professores é um dos temas que está sendo muito questionado na Comissão da Reforma da Previdência. O relatório prevê idade mínima de 57 anos para a aposentadoria das professoras e de 60 anos para os homens, até que sejam definidos os novos critérios por meio de medida complementar. A regra vale para professores da educação infantil, ensino fundamental e médio. Professor universitário há quase 30 anos, o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, considera descabido o que está previsto na proposta de emenda à Constituição quanto à aposentadoria dos profissionais do magistério. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Pedro Kizai. Obrigado, Regina. Bom, para começar, eu queria que o senhor falasse para a gente primeiro como que é hoje e o quanto que muda mesmo para todos os professores com essa reforma. Em primeiro lugar, professores da rede pública. São 25 anos de contribuição da professora, 30 anos do professor. E 50 anos a professora e 55 anos o professor. Na área privada, é 25 anos para a mulher, 30 anos para o homem, sem distinção de idade. Então, essa é a regra atual. Por que se conquistou esta regra? Não é porque o professor é privilegiado. Não, é porque a profissão do professor tem muito desgaste, tem muito estresse. Quando você, Regina, se nós temos 1 ou 2 filhos em casa, já dá um trabalho danado. Tu imagina 30, 40 crianças, adolescentes, todos os dias, ao longo de 25 anos. Às vezes de manhã, de tarde e de noite, porque a jornada dupla, tripla, jornada 40, até tem professores com 60 horas de jornada de trabalho. Ainda tem que levar para casa, muitas das vezes, para preparar a aula. 14 horas por semana a mais, em média, o professor trabalha em casa. E geralmente tem família, tem filhos, tem os afazeres, porque ainda a sociedade é machista e a maioria são professoras mulheres, e que em casa também, a maior parte do tempo de trabalho, são das mulheres. Então é dentro dessa situação. Por que precisa levar até 60 anos um professor, 57 anos no mínimo de uma professora? Mas daí, se depois, na hora de fazer a regulamentação, eles podem colocar mais tempo de contribuição, como hoje, na regra geral, é 40 anos de contribuição. Tu imagina uma professora para ter aposentadoria integral, definir 40 anos de contribuição, que hoje é 25, ou seja, acrescenta 15 anos a mais. No setor público ainda pode ser possível, mas no privado ainda é mais difícil. Que tem ainda, rotatividade. Né? No privado, em média, 51, 52 anos, os professores começam a ser demitidos para o quê? Para atrair novos professores formados mais recentemente, muitas vezes com novos estudos, etc., e vai renovando. E aí, como é que vai aposentar professor e professora? E o que a gente tem que discutir, Regina, não é só o direito à dignidade de um professor se aposentar com mínimo de dignidade e com tempo especial para se aposentar, não é aposentadoria especial, é um tempo menor para se aposentar, dado a situação de estresse, de desgaste, de cansaço que produz a profissão de professor. Diferenciado das outras. O outro lado da história é, o povo brasileiro quer boa educação para os seus filhos? O povo brasileiro quer que o professor se sinta atraído para ser professor, e daí a aposentadoria é o ponto que atrai ele, motiva ele, ou não. Inclusive as faculdades hoje já não têm quase turmas grandes, né? Na área de licenciaturas, está faltando muitos professores de química, de física, de biologia, história, de matemática, das ciências humanas. Começa a faltar professores. Então, nós queremos resolver o problema da Previdência o quê? Diminuindo ou tendo economia em déficit fiscal, tirando a educação como prioridade de um país? Que país é esse quando tu desvaloriza a educação, tu compromete o futuro da educação? Como a gente dizia, corte na educação é corte o futuro da juventude. Corte na aposentadoria do professor, tu corta o futuro do Brasil. Qual é a melhor herança, Regina? Eu tenho 2 filhos. Qual a melhor herança que a gente deixa para os filhos? Educação, é a escola, a educação, é a universidade. Hoje meu filho está formado, a minha filha está se formando. O que a gente tem como alegria? Eles estão se formando. Eu quero que para todos os brasileiros ter seus filhos formados na escola, até a universidade. Então a aposentadoria do professor não é só defender o professor,
é defender a escola pública, é defender a educação brasileira, é defender o futuro desse país. Agora, deputado, eu queria um outro ponto também, que o relator deixou de fora os estados e municípios. Nesse caso, os professores podem ser beneficiados, já que os estados e municípios é que vão definir o prazo para eles se aposentarem, a idade mínima? Os critérios, tudo poderão ser regulamentados por estados e municípios. Tem dois lados da história aqui na minha visão. De um lado, lá no estado, os professores podem mobilizar, pressionar mais organizadamente e coletivamente do que vir aqui para Brasília. Por outro lado, os estados argumentam que estão com dificuldade aqui, dificuldade lá, e vão tirar do professor. Então, tem os dois lados. O melhor é para o Brasil inteiro a gente ter regra clara, diminuir o tempo do professor já aqui nacionalmente. Porque a hora que tu põe 60 e 57 e não cria nada de critérios em regulamentação, tempo de contribuição, tudo isso, significa que fica em aberto. Acho que até o final do debate aqui, se os professores pressionar, nós vamos conseguir deixar regras mais claras com o avanço das conquistas e não possíveis derrotas. Se deixar como está, os professores vão perder e a educação brasileira vai perder. Foram várias emendas apresentadas, inclusive o relator diminuiu a idade mínima que estava prevista no projeto do Executivo, não é isso? Tem possibilidade de ainda se aprovar ou se incluir outra emenda ou pelo menos reduzir essa idade? Nós, na nossa bancada, e nós professores e ligados aqui como deputados federais, nós vamos apresentar um destaque para retornar a idade de hoje para os professores. Podemos discutir contribuição? Podemos, mas a idade é fundamental, porque tu mantém uma certa idade. Por isso tu pega o número de pessoas doentes, professores estressados, professores com problema emocional, professores com problema de depressão, professores tomando ansiolíticos e remédios, quase 30% dos professores nesse país. Então tu vai jogar mais 8, 10 anos, ele vai diminuir a qualidade e a produtividade, quando tem novos jovens querendo ser professor também. Então tu anima os jovens a ser professor porque vai se aposentar numa condição mais especial. E segundo, o professor começa a sair do mundo do trabalho no momento que já tem o seu limite esgotado. Por que tem aposentadoria especial? É porque, como num mineiro, 15 anos, porque senão ele vai morrer. Se deixar 20 anos lá, ele vai morrer. Então, o professor também, a condição de vida de trabalho dele, de vida e de trabalho dele, com dupla, tripla jornada de trabalho, ainda em casa, e para a maioria mulheres, que mais vão pagar conta dessa reforma da Previdência, que é uma violência, que é um crime. Então, os trabalhadores do regime geral, que ganham até 2 salários mínimos, vão pagar 800 e poucos bilhões. Abono salarial e na área pública, assistente social, técnica, enfermeira e professores, principalmente as professoras. Percebe, Regina, que são as mulheres? Sim. As mulheres que menos recebem do ponto de vista salarial, sim, que mais trabalham, porque trabalham no emprego, e em casa mais horas, e elas que mais vão ser prejudicadas na reforma da Previdência. Por isso que tem tempo ainda. Mobilização, pressão da sociedade, e aí nós, quem sabe, a gente consegue, como agora já avançamos em função da pressão, como os cortes da educação. Fomos para a rua dia 15 de maio, dia 30 de maio, conseguimos pressionar e a oposição não votaria nada aqui na Câmara se não recuperasse para os institutos federais, para as universidades, para o Minha Casa Minha Vida, para a Transposição São Francisco, se não tivesse esse recurso. Então, a luta vai ajudar a fazer a lei. Então, todo mundo, os professores, as professoras do Brasil inteiro, mobilização agora, porque senão vão roubar vários anos da tua vida. Deputado, muito obrigada por suas explicações aqui no programa. Eu que lhe agradeço, Regina. Eu conversei sobre a alteração na aposentadoria de professores na proposta de reforma da Previdência com o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Você pode conferir esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.